Olá, boa tarde. Hoje é a nossa última mesa do nosso sétimo seminário de Psicologia Jurídica do CRP09. É com muita alegria e gratidão que eu estarei aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa. Eu sou psicóloga, sou perita, sou mestre em psicologia, professora dos cursos de graduação e pós-graduação de Psicologia e Direito. Sou membro da Comissão de Psicologia Jurídica desde 2019, 2018, 2019, né? Passamos pelo Souza, pela Karen, agora a Cris. Os alunos que se interessam pela área, eu já queria inicialmente fazer o convite, que é uma turma muito boa de se trabalhar, muito colaboradora, então venha fazer parte da nossa comissão, porque o conselho tem muito, né, a oferecer e a trabalhar, e esse seminário ele é preparado com muito carinho. Um ano antes a gente faz reuniões mensais para que isso aconteça. Então, é muito gratificante ver isso acontecendo e ver muitos alunos se interessando, porque o CRP é o slogan de alguma campanha, não sei de quem, mas somos nós, né? Não sei de quem que era isso, mas eu lembro. E hoje na mesa comigo a gente vai ter o Leonardo Faria, que ele é ele tá fazendo mestrado, né? Mestrando em Ciências Criminológicas e Forenses, especialista em neuropsicologia, especialista em criminologia e em psicologia jurídica. O Leonardo é daqui de Goiás. Teremos também o Arlindo Lourenço, que ele é mestre em educação, doutor em psicologia social. Ele atua, né, de 91 até 2015 nas penitenciárias e no Conselho Penitenciário de São Paulo. Atualmente ele é professor temporário de Ciências da Educação do Departamento de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas em Minas Gerais. Arlindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Leonardo. Queria agradecer também aos alunos que estão aqui, aos colegas psicólogos, e também ao professor Denizar, que infelizmente não poderá participar com a gente. Ele tinha disponibilizado a participar da mesa, mas por questões técnicas ele não poderá participar, mas fica aí também a minha gratidão ao professor Denizar pela disponibilidade, pelo estudo e pela dedicação com a nossa comissão, tá bom? Quem quer falar primeiro? Leonardo, Arlindo? Tanto faz, eu acho que o Leonardo pode falar, eu posso falar. Não tem problema. Pode ser você, Arlindo, que é convidado, Pode, né, Leonardo? tem Vamos dar as problema. honras Sem problemas. aos visitantes. Sem problemas. Assim que faltar 5 minutos, eu te aviso, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bem, eu tenho quantos minutos? 25 a 30 minutos, pode ser? Tá bom. Pode, acho que dá tempo, mas, bom, se não der, a gente dá uma Se precisar corridinha. de um tempinho a mais, eu já vou falar para quem quiser fazendo perguntas, já ir colocando no chat, que eu já vou anotando. Como a gente terá só 2 na mesa, a gente vai ter um tempinho maior de perguntas, mas se vocês precisarem de um tempinho a mais, a gente se adequa. Tá legal. Bom, eu vou acompanhar aqui uma cola, né, que eu fiz, agora rapidinho, e vou então olhar para essa cola, não olharei aqui para o Zoom, né? Então, se tiver algum problema aí na conexão, vocês me dão um alô, tá bom? Bom, primeiro agradecer ao CRP9, né? CRP de Goiás, na figura da Melissa, na figura da Cristiane, que gentilmente me convidaram para esta tarde, para falar de algumas questões da minha prática, também algumas questões teóricas que eventualmente vão permanecendo, né, para além da prática. Agradecer aos presentes, às presentes, a todos, todas e todes, e desejar que tenhamos uma excelente tarde, como parece que também vocês tiveram uma excelente noite ontem e um excelente dia até agora. Então, são esses os meus desejos aqui iniciais. A Melissa já me apresentou, estive por 24 anos, né, aqui na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Eu vou trazer um breve resumo, né, desse meu período,
aqui na secretaria, e depois trazer um pouco das minhas questões da prática, algumas indagações, e vou seguir também algumas normativas, né, do Sistema Conselhos de Psicologia para o trabalho da psicóloga e do psicólogo no sistema prisional. Então, em 1991, já faz bastante tempo, né, quase 30 anos, né, fez 30 anos agora, em outubro, eu ingressei numa penitenciária aqui próxima, né, de onde eu moro, próxima Grande São Paulo ainda, né, no município de Guarulhos. E quem tem costume eventualmente de chegar de voo, né, no aeroporto de Cumbica, Guarulhos, a penitenciária em que eu trabalhei fica ali muito próximo, né? Em 1991, quando eu ingressei nessa penitenciária, ela era a única penitenciária ali daquela região. Hoje nós podemos encontrar ali 5 unidades prisionais, né? Além de 5 com esta em que eu iniciei em 1991. Trabalhei muito tempo ali, né? De 91 até 2015, né? Tanto na penitenciária quanto também num anexo, né? Que foi construído anos depois, um anexo semiaberto. Para quem não sabe, o sistema de cumprimento de penas no Brasil é progressivo, seguindo alguns países, né, segundo algumas tendências em alguns países pelo mundo. Isso quer dizer que as pessoas que são condenadas inicialmente no regime fechado, depois de um tempo de pena cumprido, elas têm direito, né, a progredir, né, de regime, nós falamos assim, de progredir de regime. Né? Então, quando elas estão na penitenciária, a partir de uma decisão da vara de execução penal, elas podem ir ao regime semiaberto e, posteriormente, obter um livramento condicional, uma prisão albergue domiciliar, né, ou mesmo uma cessação da sentença, sendo libertada. Então, trabalhei tanto na penitenciária quanto nesse anexo semiaberto, que era uma unidade menor, né, uma unidade com uma segurança menos rígida, não tem muralhas, enfim. Bom, em 1995, eu fui convidado e aceitei a tarefa de lecionar em alguns cursos aqui na Escola de Administração Penitenciária de São Paulo. Naquela época, ela não tinha ainda essa denominação, ela se chamava Academia Penitenciária e logo depois de alguns anos, ela se transformou em Escola de Administração Penitenciária. Em 95 eu fui convidado e fiquei na Escola Penitenciária há muitos anos, né, concomitante ao meu trabalho na penitenciária, lecionando para agentes de segurança penitenciária, lecionando para técnicos como eu, psicólogos, psicólogas, assistentes sociais. Lecionei também por algum tempo num curso de formação de dirigentes. Né? E recentemente estive contribuindo aí com algumas tarefas bastante específicas que a escola me pediu, mas agora muito esporadicamente, né? Eu tenho estado ali. Em 1998, participei junto com um grupo grande aqui de técnicos, de pessoal administrativo, de advogados, em bancas examinadoras de concursos públicos para agentes de segurança penitenciária. Hoje esse cargo tem outra denominação, eles são reconhecidos por meio de uma emenda constitucional como policiais penais, mas naquela época, em 98, eram agentes de segurança penitenciária. Em 1999 e anos seguintes, eu fui convidado e também aceitei lecionar no Departamento Penitenciário Nacional, órgão ligado ao Ministério da Justiça. Estive, felizmente, em alguns estados da federação, lecionando principalmente para agentes de segurança, mas também houve alguns cursos para técnicos, como eu. Em 2000,
eu fui convidado, também aceitei, a assumir um cargo de diretor na Escola de Administração Penitenciária, e esse cargo tinha, quer dizer, o setor, né, que eu assumi tinha a incumbência de implantar uma política de saúde para os servidores penitenciários. Fiquei ali até 2002, quando houve uma mudança de condução nas questões da escola, e retornei para a unidade em que eu trabalhava inicialmente, que é a penitenciária José Parada Neto de Guarulhos. Em 2007, eu fui designado conselheiro penitenciário aqui em São Paulo. O Conselho Penitenciário é um órgão coletivo, né, já com muitos anos de fundação. É um órgão, apesar de coletivo, muito diferente dos coletivos de saúde que a gente conhece, não é? Então, esse Conselho Penitenciário não tinha essa característica de um órgão de controle social, não é? Mas era um coletivo composto por advogados, membros do Ministério Público, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais. E tinha algumas incumbências, né? E uma delas era exatamente fiscalizar a execução da pena, né? Justamente como órgão auxiliar da Secretaria de Administração Penitenciária. E aí, em 2015, depois de me transferir da penitenciária masculina de Guarulhos para uma outra penitenciária, para um outro estabelecimento, que na verdade é um centro de progressão penitenciária feminino, aqui mais próximo de casa, eu me exonerei da Secretaria de Administração Penitenciária, porque naquele momento eu queria me dedicar com mais afinco às questões da docência. Então, permaneci na secretaria por 24 anos. E aí vou contar um pouquinho dessa trajetória, né? Muito mais a partir das dificuldades, mas eventualmente também a partir de alguns casos. Então, bom, vocês estão me ouvindo? Uma das primeiras dificuldades que eu enfrentei na penitenciária, isso nos primeiros dias logo da minha chegada, né, à penitenciária, era o atendimento a portas fechadas, né? Alguns funcionários da segurança se incomodaram muito com a minha postura, né, de, ao receber a pessoa que deveria passar por avaliação por mim, querer fechar a porta, para conversar com ela a portas fechadas. Então, houve um incômodo, né, inicial ali, houve alguma rusga ali entre eu que estava chegando e alguns trabalhadores que já estavam na unidade, que também era recém-inaugurada, tinha 1 ano de inauguração essa unidade, e de forma que eu precisei conversar com a direção, precisei justificar que o Código de Ética Profissional da psicóloga e do psicólogo pressupõe a questão do sigilo profissional, né? Bom, passado aí esse momento inicial, né, esse atendimento a portas fechadas continuou causando algum incômodo lá para os outros trabalhadores. Houve um momento em que se supôs que eu teria interesses em atender os presos a portas fechadas, mas o fato é que, desde todo esse tempo que eu permaneci na unidade prisional, não houve nenhum tipo de procedimento, né, contra mim que pudesse, eventualmente, provar alguma coisa que era muito mais do ponto de vista das fantasias, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras da segurança. Com o passar do tempo, esse atendimento a portas fechadas foi se constituindo numa atividade regular, né? De forma que o próprio funcionário que me eventualmente trazia uma pessoa que passaria por avaliação comigo, esse próprio funcionário pedia para esse preso ou presa entrar na sala e ele mesmo fechava a porta. Mas eu trouxe isso, né, para exemplificar para vocês que algumas questões tão singelas, né, do ponto de vista da nossa atuação profissional, eventualmente num lugar como esse, né, uma penitenciária, se transforma numa questão muito séria, né, a ponto de você ter que
que argumentar, mostrar elementos do código de ética, dentre outras questões. Logo depois, né, nós que estávamos chegando na unidade prisional, eu não era o único que chegava naquele momento, né, começamos a pensar nas dificuldades que tínhamos em relação à metodologia de trabalho na instituição, né? Estou falando da década de 90, né? Meu curso de graduação não teve a disciplina Psicologia Jurídica, né? Não tive nenhum professor ou professora me orientando em relação ao trabalho dentro desse lugar, né? As informações que eu tinha de penitenciárias eram as informações que eu tinha da mídia. Nunca tinha entrado numa penitenciária, né? E já de pronto soubemos que teríamos que fazer avaliações, dessas avaliações produzir um documento, né? Então, aquele atendimento, aquela avaliação de pessoas cumprindo penas privativas de liberdade, né? E causava em nós um certo incômodo, no sentido de que não tínhamos, né, a maioria de nós, instrumentais metodológicos, né, para o trabalho naquela instituição, né? De forma que, rapidamente, instituímos um coletivo de estudos, né, e, por um tempo, trazíamos materiais, né, previamente lidos e que conversávamos sobre esses materiais, e também procuramos realizar ali com o coletivo, pelo menos com as pessoas que quiseram, né, participar, de um momento de auto-orientação, né, ou de uma autossupervisão para os atendimentos e para o trabalho. Bem, continuando, né, essas coisas iam sendo superadas ou não, né, mas constituímos também grupo, né, logo na sequência, pensando em um plano de trabalhos, né, um plano de atividades que pudesse prever outras atividades técnicas que não apenas esse atendimento para exame criminológico, né? Então, sentamos entre a equipe, propusemos determinadas atividades, né, com possibilidades de intervenção, tanto pelo psicólogo quanto pelo assistente social, e apresentamos para a direção. E esse plano de trabalho foi sumariamente arquivado pela direção, que argumentava não ter recurso, não ter espaço, por exemplo, para um atendimento em grupos que a gente propunha fazer, enfim. Isso, logo no início, né, do nosso trabalho na unidade prisional, demonstrava que teríamos muitas dificuldades, né, pela frente, como servidores e servidoras públicas. Os atendimentos que fazíamos eram muitos por semana. Me lembro de, aos finais de semana, sentar em casa e no computador, né, computador ainda, não era laptop, né, no computador, fazer ali 20, 30 relatórios, né, desses atendimentos que eu fazia durante a semana, fazia ali um resumo, né, das questões importantes dos atendimentos, e em casa, então, escrevia, né, esses documentos que foram se alterando, né? Ora eram relatórios, ora eram laudos, ora eram pareceres. Mudança de nomenclatura conforme entendimento da direção ou mesmo da própria equipe técnica. A gente precisa lembrar aqui que ainda não havia normativas para escrita de documentos em psicologia, com exceção da Resolução 015/96, que instituía o atestado psicológico. Então, a primeira resolução que nós temos, né, do Sistema Conselhos, instituindo um formato de documento escrito, era esta, 015/96, que dizia do atestado psicológico. Depois, em 2003, tivemos a resolução CFP número 003 e, recentemente, a resolução CFP 06/2019, que normatiza os documentos escritos pelo profissional psicólogo ou psicóloga. Então, hoje nós temos outros elementos para pensar esses documentos, né? Mas naquela época não tínhamos. Bom, tínhamos outras dificuldades que podemos dizer assim, que diziam respeito
a posicionamentos técnicos nossos e no confronto da direção do estabelecimento prisional, que em alguns momentos, não foram poucos, buscava orientar a nossa escrita de documento, né? Então, me lembro muito bem que num determinado momento da nossa vida profissional lá, os diretores diziam que nós, no momento em que a gente colocava favorável ou contrário, né, ao pedido da pessoa que pleiteava progressão de regime, me lembro que o dirigente exigia, em alguns casos, que a gente colocasse favorável, né? E nós brigávamos, né? Porque se naquele momento entendíamos, com o material que tínhamos, né, com o instrumental que tínhamos, que deveriam ser contrários ao exame solicitado, contrários ao benefício solicitado, né, quem era o diretor, né, quem era o dirigente para dizer o que nós teríamos que colocar nos nossos documentos? Bem, estou falando da década de 90, começo dos anos 2000. Bom, também tínhamos ali um problema, e que parece que até hoje prevalece, parece que até hoje se mantém, que é justamente o posicionamento técnico perante o Poder Judiciário, que em alguns momentos também se posicionava no sentido de solicitação de certa metodologia de trabalho, como, por exemplo, num pedido que recebemos na penitenciária de Guarulhos, com um juiz pedindo, solicitando, né, que um psicólogo ou psicóloga aplicasse o teste de Rorschach, num certo sujeito que cumpria apenas na unidade prisional. Embora eu tivesse um curso pequeno de Rorschach feito, né, algum tempo antes, na própria escola penitenciária, eu disse para minha dirigente, para minha diretora naquele momento, que eu não faria esse teste, não aplicaria o teste, entendendo que o juiz não deveria interferir no meu trabalho. Eu deveria indicar qual instrumento, não é, que eu poderia usar, não é, para aquele tipo de atividade. E não aplicamos, né? E devolvemos o pedido do juiz, dizendo que ninguém ali se capacitava para a aplicação do Rorschach, e devolvemos para a justiça. Bem, havia também uma questão bastante manifesta, né, nossa, acerca justamente de um posicionamento técnico nosso em relação a essa própria atividade, que naquele momento era o exame criminológico. Pois, além da ineficácia que víamos, né, naquela atividade, também percebíamos muita ambivalência em relação a outros dispositivos técnicos previstos em lei. Por exemplo, o exame de personalidade, previsto no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, e o parecer da Comissão Técnica de Classificação, que é o artigo 6º da Lei 7.210/84, que é a Lei de Execução Penal. Segundo esta lei, a Comissão Técnica estaria incumbida de elaborar o programa individualizador adequado à pessoa condenada à pena privativa de liberdade. Bem, o que acontecia, né, que não havia... Bom, só para explicar em miúdos, né, como que a lei vai entendendo, né, essa permanência do sujeito preso na unidade prisional. A lei entende que, no início, deveria ser feito um exame de personalidade, e, na sequência, um parecer de comissão técnica de classificação, tentando uma certa individualização do sujeito, e depois, né, um exame criminológico, que seria esse instrumento, né, para avaliar se a pessoa que está presa pode ou não, tem condições ou não de progredir de regime. Bem, isto tinha tantos problemas que em 2003 nós tivemos uma lei 10.792 que tornou facultativo o procedimento de exame criminológico, né? Então, aquelas dúvidas, aquelas questões da ineficácia do exame, aquelas questões sobre qual seria, de fato, o trabalho do psicólogo e da psicóloga, né, no interior da unidade prisional, para além de um perito, para além de um técnico avaliador de pessoas, não é?
gerou muitas discussões, tanto no Poder Judiciário quanto nas instâncias da psicologia, que culminou com esta lei, 10.792 de 2003, tornando facultativo o procedimento de exame. Mais 5 minutos, professor. Tá bom, estou indo então. Elevação do número de pessoas condenadas a penas de prisão. Nós temos o encarceramento em massa no Brasil, principalmente a partir da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Finalmente, com a Lei 11.343, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o que nós vemos acontecer nas prisões brasileiras é um hiperencarceramento. Em contrapartida, uma diminuição do número de técnicos nas unidades prisionais, em razão de diversos fatores, que não convém aqui dizer, depois, nas nossas conversas posteriores, podemos contar. Mas só como exemplo, quando nós entramos para trabalhar na penitenciária, éramos 9 psicólogos, e tínhamos na prisão por volta de 750 pessoas cumprindo penas. Quando eu deixei a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, nós éramos 3 psicólogos em Guarulhos e tínhamos ali por volta de 2.300 pessoas presas. Então, enquanto aumenta o número de pessoas presas, diminui o número de técnicos. Né? Bem, também uma outra dificuldade era respostas, né, que tínhamos que eventualmente dar a quesitos do Ministério Público ou da magistratura. Quesitos sobre periculosidade, probabilidade de reincidência, arrependimento ou não da pessoa presa em relação ao crime cometido, dentre outros. Para não perder muito tempo, é bom dizer que em 2012 tivemos a primeira referência técnica para a atuação do psicólogo no sistema prisional, a partir de pesquisas levadas a cabo nos anos de 2007 e 2008. Recentemente, em 2018, uma nova pesquisa com trabalhadores e trabalhadoras no cárcere alimentaram uma segunda dessas referências técnicas, publicadas este ano, em abril de 2021. Bem, algumas questões dessas que eu estou apontando para vocês, das dificuldades, se mantêm. Apareceram na pesquisa de 2007 e 2008, então estão ali referidas, né, no documento de 2012 e continuam referidas agora no documento de 2021. Falta de recursos, materiais financeiros, de pessoal, espaço físico adequado, dificuldade na relação com os profissionais, principalmente os agentes penitenciários, precárias condições de trabalho, trabalho insalubre, trabalho perigoso, baixa remuneração, ausência de planos de carreiras e, bom, por aí vamos, né? Grande demanda de trabalho, principalmente dos exames criminológicos, essas questões que apareceram ali em 2012, apareceram novamente nas novas referências técnicas a partir da pesquisa de 2018. Formas de contratação diferentes, né? Então temos seletistas, estatutários, terceirizados, funcionários emprestados, até serviço voluntário, né, nas unidades prisionais. Tem os psicólogos e psicólogas ressentem-se, né, de qualificação profissional permanente para o trabalho no cárcere. Então, diferentemente na saúde, né, que a gente tem uma política de formação permanente, não há política de formação bom, pelo menos em São Paulo, e que é um estado bastante rico da federação. Né? Bom, nós temos atualmente um retrocesso gigantesco nas políticas públicas, né, com desmantelamento dessas políticas, tentativas de esvaziamento de espaços de controle social, né? Isso faz com que o trabalho do psicólogo, da psicóloga nas unidades prisionais também se ressintam. Não é? E para terminar, só trazer alguns encaminhamentos aí dessas referências técnicas agora, né, de 2021. Então, em relação ao exame criminológico, aprofundar o diálogo da categoria sobre esse instrumento e sobre a perícia psicológica, revisar diretrizes de atuação da categoria no sistema prisional, discutir novas possibilidades de elaboração de documentos junto à categoria e junto aos membros do judiciário, né? Pensar nesses contextos de vulnerabilidade dos psicólogos e das psicólogas no sistema prisional, aprimorando a articulação deles com redes de apoio em saúde em suas localidades, aprimorar a articulação dos psicólogos com entidades de defesa de direitos humanos
e mecanismos de controle dos estabelecimentos prisionais que são muito precários, né? E articular entre o sistema conselhos de psicologia e gestores do sistema prisional pactos, né, de mecanismos, estratégias de promoção da segurança desses psicólogos ou das psicólogas que atuam no sistema, promover fluxos de trabalho, assistência psicológica, saúde no âmbito do sistema prisional, suscitando a importância de arquivo de registro, incentivar estratégias de intervenção em saúde coletiva por meio de seminários, cursos de capacitação, extensão universitária, retomar a pauta da luta antimanicomial junto aos profissionais do sistema prisional, notadamente aqueles que estão em instituições de cumprimento de medida de segurança, os manicômios judiciários ou os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Para terminar, em relação à interdisciplinariedade, né, o documento atual, publicado em 2021, indica para a necessidade de sistematizar os efeitos interdisciplinares da articulação entre psicologia e serviço social, principalmente. São as duas profissões que estão muito no contato direto, né, com as pessoas que estão presas, demonstrando potencialidades, né, dessa parceria. Promover ações com objetivos de potencializar a articulação da categoria com demais profissões da saúde, né, e, eventualmente, também com os operadores técnicos do sistema prisional. Era isso. E depois a gente pode trocar aqui algumas informações das perguntas, mas se quiserem também, posso depois mandar isso que eu fiz como documento para vocês. Obrigada, professor. Obrigada, fiz algumas anotações aqui. Quem já quiser ir mandando também no chat. Vamos escutar o Leonardo, aí depois a gente volta, né, para saber como que o senhor parou no sistema prisional. Os alunos têm muito interesse e querem saber como que consegue chegar aí, se é contrato, se é concurso, aonde que trabalha, o que que faz. Eu espero que o senhor, pontuando as dificuldades, não tenha colocado um balde de água fria em ninguém, tá? Essas dificuldades são reais, eu acho que chama a nossa atenção para que a gente conheça o nosso código de ética, como o professor Arlindo bem disse, né, as nossas limitações, para que a gente pontue, que tem um tal de cumpra-se em vários documentos, que você pode devolver e falar, não cumpro, porque não é minha função. E tem psicólogo que não sabe e acaba fazendo. Obrigada, professor. Leonardo? Olá, boa noite a todos. Boa tarde, né? Boa noite, tarde, né? A todos e a todas, a satisfação estar aqui. Agradeço o convite feito aí pelo CRP 09 Goiás, para estar participando desse evento, né, relacionado à psicologia jurídica, né, o 7º seminário de psicologia jurídica, e aí para discutir as questões que envolvem segurança pública e execução penal. Em particular, agradeço aí a Melissa pelo convite feito, e cumprimento, através da Melissa, todos os presentes aqui, professor Arlindo, o Souza está aí também, grande parceiro, grande entendedor da área de psicologia jurídica e outras pessoas também. É um evento de grande importância para a gente promover discussões, provocações, a fim de buscar uma melhor qualidade dos nossos serviços prestados. O professor Arlindo, eu confesso que ele deu uma provocação muito boa numa fala, quando ele falou sobre a questão da indicação de instrumentos e procedimentos por parte do Poder Judiciário. Eu pensava, professor Arlindo, que isso era uma realidade só de Goiás. Estou vendo que não é, não. E isso é uma questão que me causa muita... me instiga muito, me causa muita inconformidade quando eu vejo que operadores da segurança pública e justiça acabam por indicar o que eu devo fazer sem saber até dos preceitos técnicos e científicos. Já chegou até mim pedido de teste de Rorschach de criança de 1 ano e 8 meses. E para eu poder explicar isso, eu tenho que fazer, às vezes, um ofício de 3, 4 páginas, fazer referência a código de ética, ao papel, explicar uma série de coisas para poder ali explicar por que eu não posso fazer. E é uma prática reiterada. Então, eu já tenho uma resposta padrão, um texto padrão que eu coloco, cito lá, artigo 2 do Código de Ética, o psicólogo é vedado, inciso G, inciso H,
Eu não posso interferir nas técnicas, não posso elaborar documentos de fundamentação técnica, científica. Isso, de fato, eu acho que é o grande desafio que eu percebo atualmente na minha prática profissional. Porque, assim, eu até falo muito com os colegas médicos legistas, onde eu trabalho, que é na Polícia Científica no IML. Um delegado de polícia, um promotor, não pode falar qual é a técnica que deve fazer para poder fazer um exame num cadáver ou numa pessoa. Ele pede um exame de corpo de delito, ele pede um exame médico legal. Agora, a técnica que vai utilizar é o médico que vai saber de acordo com a demanda que chega para ele. Então, assim, a gente não... me preocupa muito essa coisa da panaceia psicológica dentro do meio jurídico, no sentido de que aplica o teste de Rorschach, tem resposta para tudo. Aplica tal teste, vai fazer tudo. Então, se cada demanda exige da gente um olhar diferenciado para atender aquilo especificamente. E é uma coisa, é uma fala que eu sempre repito, né? Quem avalia não é teste, quem avalia é o profissional. O teste não avalia nada, porque se o teste avaliasse alguma coisa, a gente não precisava do profissional, é só uma pessoa ir lá e fazer um teste. Isso é igual a figura da pessoa que tem ali uma suspeita de diabetes. Se para o diagnóstico de diabetes fosse apenas o exame de glicemia, para que ele vai no endocrinologista? Ele vai no laboratório, faz o exame de glicemia, o farmacêutico fala para ele que a glicose está uma baixa e toma um medicamento. E as coisas não é bem assim. Não podem ser assim. Né? Então, foi uma provocação muito positiva da sua parte, professor. E a minha fala é para falar aí a respeito, né, do trabalho da psicologia jurídica que eu venho já ensinando já há um certo tempo aqui no estado de Goiás, desde 2004, dentro da Polícia Científica do estado de Goiás. A instituição essa ligada diretamente à Secretaria de Segurança Pública e Justiça. Nós temos lá a seção de psicologia forense, né, seção essa que está prevista desde 1970, o decreto 203, acho que é 20 de setembro de 1970. Lá fala da figura do psicólogo criminal forense e da figura do psiquiatra criminal forense. E dentro das atividades que nós fazemos, nós atendemos principalmente investigados, ou quando está em fase processual, e assim é requerido para nós os réus também, né, e vítimas aí de crimes, principalmente vítimas crianças, do qual foram vítimas aí de crimes de estupro de vulnerável, e ali não há, de fato, uma materialidade, não há nada que possa ser constatado o ato por meio de um exame médico, da onde você possa encontrar lesões que materializa o fato criminoso. Nesse caso, a avaliação psicológica ela é de suma importância porque ela procura justamente o dano psíquico daquela pessoa. Né? Avaliar, nesse caso, as consequências advindas dessa vivência sexual inadequada. E isso, né, de acordo com o convencimento do juiz, configura como uma prova do ato. Então, nós temos essas duas atividades hoje sendo feitas de uma maneira bem efetiva no nosso departamento. Nós tivemos um crescimento muito grande de pedidos ao longo dos anos. Hoje nós temos até assim, pedidos agendados até para 2022. Então é muito pedido, a demanda é muito grande. Eu percebo que os operadores da segurança pública, principalmente, eles têm buscado a psicologia como uma forma, como um recurso para poder auxiliar nas investigações criminais. Por outro lado, quando solicitado, nós fazemos também uma assessoria, principalmente a delegados e a peritos criminais, em casos onde há uma complexidade, e dessa complexidade, a psicologia ela pode trazer respostas importantes para uma investigação criminal. Como, por exemplo, eu tenho atuado nas reproduções simuladas de fatos, quando sou solicitado, né, que é a famosa reconstituição de crimes, que essa fala, ao termo técnico de reprodução simulada de fatos, da onde eu acabo por auxiliar os peritos que eles estão, os delegados, a formular perguntas que são importantes para aquele contexto. Isso até uma das minhas linhas de pesquisas que eu tenho feito de 3 anos para cá, que é como produzir protocolos de entrevista que possam ter uma fidedibilidade melhor na coleta de dados por parte da perícia.
porque a gente sabe que o efeito da sugestionabilidade ele é muito grande, dentro de uma delegacia, né, dentro das próprias perícias psicológicas, dentro das próprias investigações. Infelizmente, nós temos um histórico negativo, né, com relação ao papel da segurança pública quando vai investigar e vai inserir aquelas pessoas no ambiente policial. São métodos que são, né, não podem ser indicados, como, por exemplo, o método RAID, que é baseado na coerção de uma pessoa, a fim dela confessar que eleva a ansiedade no máximo, ao nível crítico dessa pessoa, quando ela fala assim, não, fui eu que fiz. E com isso, pensando nesses erros, nesses equívocos, eu venho trabalhando nesses protocolos, nós tivemos resultados muito interessantes. A questão é como elaborar perguntas que trazem respostas mais fidedignas. A seção de psicologia forense da Polícia Científica, né, ela já participou de investigações do qual tiveram um certo clamor público no estado de Goiás, como o caso que envolveu o homicídio serial, Thiago Rocha, onde vão participar durante a investigação. Não fiz avaliação deles, foi feito pelo Poder Judiciário, através da Junta Médica do Poder Judiciário, mas eu participei juntamente com delegados da Delegacia de Homicídio, a fim de poder verificar um possível perfil relacionado àquela prática do crime. Essa parte de perfilamento criminal, isso aí é a área da psicologia investigativa, que também é uma sub-área da psicologia jurídica. Área essa que no Brasil ainda não temos uma acessibilidade muito grande, isso está mais presente nos Estados Unidos, na Europa, da onde a figura do psicólogo, da psicóloga, participa ativamente durante a investigação criminal, coletando os dados ali relacionados à materialidade do crime, né, no local do crime, quando há um homicídio, as lesões no cadáver, a fim de poder traçar qual o tipo de pessoa que poderia ter efetuado esse ato. E a psicologia investigativa se baseia em todas as teorias, não há uma abordagem. Às vezes os alunos falam uma pergunta: qual a abordagem da psicologia investigativa? Não tem uma abordagem, são todas as abordagens. Na verdade, quando a pessoa ela se comporta no ambiente, ela deixa ali as suas impressões, ela deixa ali, né, o seu modus operandi, sua forma de agir, e de acordo com as teorias existentes na psicologia investigativa é possível se traçar. Eu acho interessante até uma frase do Locard. Locard é um dos grandes pais da criminalística, da papiloscopia, que era responsável por investigar as impressões papilares, e a frase dele é o seguinte: todo contato deixa sua marca. Ele, apesar dele falar da criminalística, mas a gente leva para a psicologia também. Todo contato psicológico deixa uma marca, seja verificado ou não verificado. É o que nós chamamos de vestígio material. O vestígio material é o projétil, é o sangue, né? É a pegada, é o rastro do pneu. E o vestígio material são os comportamentos, né? É a subjetividade envolvida no crime. E isso acaba por contribuir também nas investigações. Esse trabalho deve ser pautado, como o professor Arlindo colocou aqui, e eu reforço as palavras dele, em toda a legislação existente, a prática do profissional em psicologia. Se tem, por exemplo, o Código de Ética, se, por exemplo, as resoluções específicas para lidar com a prática policial, como a 008/2010, o Código de Ética, no seu artigo 2, né, letra G, letra, eu fiz uma colinha aqui, letra H, letra K, diz especificamente essa questão que envolve a elaboração de documentos, uso de instrumentos que são reconhecidos pela ciência psicológica, assim como o sistema patético. Porque nós precisamos nos pautar para isso, para que nós não fazemos, de fato, do nosso trabalho, né, uma atividade de senso comum. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu desejo, é o que é o que eu estou vendo. É aquilo que eu estou tendo contato. E, por outro lado, também ressaltar aqui a importância do profissional que atua nessa área em poder ter a maturidade, que ele não toma decisão para a justiça. Quem toma decisão é o juiz. Nós temos que ter muita maturidade. Porque aonde há justiça, há poder. Nós sabemos disso. Há poder porque há a decisão de pessoas ali. Uma parte, logicamente, não vai ficar agradecida pelo resultado e outra, provavelmente, vai se satisfeita.
E o profissional da psicologia tem que ter maturidade para que ele não possa ser o personagem direto disso. Ele não pode ser o pai da vítima, ele não pode ser o advogado da vítima ou do autor, ele não pode ser aquele que vai tomar a decisão, ele não pode pegar suas próprias convicções que ele tem, a fim de falar, mas ele estuprou. Ele estuprou uma criança de 2 anos de idade, que deve apodrecer na cadeia. Não sou eu que tenho que falar isso. Se eu não tenho maturidade para poder lidar com isso, isso mexe muito comigo, vai para outra área. A psicologia é muito vasta, vai fazer outra coisa. Né? Vai fazer outra coisa. Porque essa visão de que eu tenho que fazer justiça com a própria psicologia, isso não funciona. Isso é um dos grandes equívocos que muitas das vezes eu percebo e vejo, né, de profissionais que têm uma boa formação, que não têm uma boa visão, que não entendem qual é a relação entre a ciência jurídica e a psicologia. A psicologia ela é auxiliar, ela auxilia na toma de decisão. Me preocupa também quando os operadores dessa própria justiça, como eu já falei, começam a querer trilhar o caminho que nós devemos fazer, né? E aí nós devemos nos posicionar a falar que essa indicação ela pode ser, de fato, consciente ou até inconsciente, no sentido que eles vão saber que nós trabalhamos dessa forma. Né? Mas nós devemos nos posicionar. Falar que, de fato, o que nós vamos fazer, o que nós vamos ali executar. Né? A psicologia, ela tem condições plenas, né, com base numa boa avaliação, com base num bom trabalho, demonstrar a dinâmica de crimes como um todo. Nós podemos fazer isso. Porém, devemos sempre nos pautar nas abordagens, nas técnicas, a fim de que isso não ocorra em uma falta ética. Eu também acho interessante abordar aqui, apontar para vocês, principalmente porque tem muitos alunos, formados, até mesmo profissionais, de que essa área é uma área que eu percebo que está tendo uma grande ascensão. Eu nunca vi a psicologia jurídica tão bem como está agora. Né? Tão requisitada como está agora. Né? Tanto por parte do poder público, que tem visto a necessidade de criar concursos para essas áreas, tanto por parte daqueles que trabalham como assistente técnico, a serviço das partes em geral. E eu falo isso porque a procura, né? A procura não é pouca, a procura é muito por parte dos advogados, por parte das partes, a fim de utilizar a psicologia no sentido de auxiliar na busca desses dados. Né? E aí nós devemos, sim, nos pautar, né, com total técnica, com total ciência em cima disso. Por outro lado, a questão de materializar esse trabalho, que é um outro ponto de preocupação. Como fazer os laudos, como fazer os pareceres, como redigir de uma forma que seja técnica, a fim de retratar aquilo que realmente nos aparece naquele momento. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio porque a gente percebe que há falhas existentes na confecção desses documentos. Infelizmente, há falhas. Né? A gente percebe que muitas das vezes há necessidade desse profissional se especializar mais para poder trabalhar com isso. Né? Desvincular da questão de teste, né? No sentido de que se não tem um teste, eu não avalio. E as entrevistas? As entrevistas são os procedimentos que eu percebo como os mais válidos para poder trabalhar. Então, hoje, nós dispomos de entrevistas investigativas cognitivas, por exemplo, são protocolos utilizados especificamente nas investigações de crimes contra criança e adolescente e estupro vulnerável, que traz ali resultados bem válidos, bem fidedignos, ao ponto da gente diminuir o máximo a sugestionabilidade, até para impedir a ocorrência de falsas memórias, a ocorrência ali possível de uma simulação presente ali dentro dessa prática. Então, esse trabalho de busca de dados, ele é primordial. E chama a atenção também, como foi abordado pelo professor Lindo, a questão do sigilo. Né? A questão do sigilo profissional previsto aí no artigo 9 do nosso Código de Ética, né? Que nós
Apenas podemos quebrar o sigilo se houver ali, de fato, uma justificativa ou uma questão legal que nos impõe a isso. E essa questão do sigilo, né, ela deve ser pensada de uma maneira bem crítica, porque nessas situações nós devemos sim nos reportar ao juiz, ao promotor, com aquilo que é importante para o fato. E aquilo que não é, preservar. Né? Aquilo que não é importante de fato, preservar a fim de não expor a intimidade da pessoa a mais do que realmente precisa para aquilo. Então, assim, são pontos e desafios existentes atualmente. A psicologia ainda carrega, a psicologia jurídica ainda, ela traz ainda muitas fantasias para as pessoas que não são da área, no sentido de achar que nós temos o poder de adivinhar, o poder de fazer previsões estatísticas, aquela coisa do tipo assim, qual a probabilidade dessa pessoa ter sido vítima desse crime? Já tive um quesito que era para responder isso, qual a probabilidade de ter sido vítima desse crime e estar com dano psíquico? Eu não falo em probabilidade, em psicologia, tem como eu falar? Na verdade, a ciência mais exata aqui no mundo é a matemática, nós sabemos disso, é a única que trabalha com teorema, que é aquilo que é irrefutável. Todas as outras trabalham com teoria, física, química, psicologia, biologia, tudo há uma forma, tudo há uma exceção, não tem como a gente apontar de uma maneira que seja irrefutável. Né? Outra questão também, que é muito importante a gente abordar aqui nessa discussão, nesse seminário, é a questão dos portadores de transtornos mentais e a questão que envolve segurança pública e justiça. A gente percebe que todas as vezes que há um crime de grande clamor público, uma pessoa que foge dos padrões dos crimes que a gente tem visto atualmente na televisão, há uma busca incessante... Tá, Leonardo? Ok, obrigado. Há uma busca incessante por perguntas do tipo, ele é louco? Ela é louca? Ele é psicopata? Ela é psicopata? O binônimo do louco e do psicopata. Me desculpa a expressão louco, pejorativa, mas é assim que é colocado. Né? Não é o termo certo, não é o termo correto, não é o termo que eu adoro, que é um portador de transtorno mental, mas é assim que é colocado. Né? Ele é louco, mas ele matou a filha, mas ele esquartejou aquela pessoa, mas ele escondeu o corpo. Ele é psicopata? Não sabemos. E querem sempre colocar, eu vejo que há sempre uma tendência de colocar a conta, né, a culpa nessas pessoas. A fim de esclarecer aqui, vocês, nós temos pesquisas importantes feitas no Brasil e fora do Brasil. Eu fiz até uma da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma pesquisa de 2014, e eles estão atualizando agora esses dados, e mostra para a gente que a população carcerária, que aqueles que cometem crime, que de fato estão ali cumprindo medidas de segurança, não corresponde a 10% da população. Então é muito pouco. A taxa de reincidência desse pessoal é muito menor daqueles que não são portadores de transtornos mentais. Porque a gente sabe que a causa motivacional para essa prática, né, ela vem justamente naquele momento de rompimento com a realidade. Vem justamente no surto. Se a gente for avaliar até a subjetividade existente desses crimes, até uma questão de ordem autonomística, do tipo, eu matei para salvar, eu matei para fazer isso, eu matei para buscar uma solução de alguma coisa. E não de causa egóica, não de causa narcísica. Seria minha honra, eu não aceito falar isso, fazer isso comigo. Mas, infelizmente, acaba recaindo sobre isso, até por uma questão que a gente sabe que é histórica, de exclusão dessas pessoas, que vem desde lá de Lombroso para cá, em querer colocar que aquele que comete o crime, aquele que delinque, na verdade, ele é como se fosse uma pessoa completamente diferente, completamente divergente da população. Uma teoria higiênica, né, que busca excluir essas pessoas, e não é apenas excluir, né, mas é excluir e buscar uma punição, né, que não busca recuperação. Por isso a importância de ter políticas públicas voltadas a essa população. Nós sabemos que os portadores de transtornos mentais nem sempre eles são atendidos da forma como nós gostaríamos e temos anseio. E levando em consideração pessoas que cometem crimes e ainda são portadores de transtornos mentais, não precisa nem falar, né, gente? Nós temos registros infelizes na nossa história que mostra que realmente talvez seja a exclusão ao quadrado, né? Que além de ter cometido o crime, ainda cometeu o crime, é portador de um transtorno mental e ele tem 2 vezes menos chances de se recuperar que outros que estão ali. Bom, finalizando aqui as minhas palavras,
né? Eu agradeço a atenção de todos e de todas aqui, né? É importante que a gente possa fazer mais eventos como este, para poder discutir, para poder incentivar, instigar, provocar a discussão, ouvir ideias, né? Ouvir a prática de vários profissionais dentro dessa área, a fim de ter uma psicologia técnica, científica, para atender toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Eu confesso que eu ficaria um tempinho a mais com vocês, mas a gente precisa contabilizar o tempo. Tem algumas perguntas aqui. A primeira é como trabalhar na área de execução penal ou na área de segurança pública, que é o tema da nossa mesa, né? Professor Arlindo ou Leonardo pode responder, por favor? Professor Arlindo... Como que se inseriram, né, nesse mercado de trabalho? Acho que o professor está sem áudio. Agora consegui. Repete para mim, Melissa, por favor. Eu estava aqui tentando... Como trabalhar, como se inserir no mercado de trabalho nessa área? Legal. Bom, inicialmente, Melissa, dizer para você que os dados que eu trago não são dados animadores, né? De fato. Mas veja, são dados da minha realidade, são dados da realidade de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil todo, né? Os meus alunos aqui em São Paulo também me perguntam, e aí, professor, como que a gente trabalha na penitenciária? Eu falei, não trabalha. Não tem mais trabalho em penitenciária, entendeu? Porque, assim, é isso. O governo do Estado de São Paulo, que é o governo de um estado mais rico da federação, não contrata, não tem concurso para psicólogo já há 6 ou 7 anos, né? Apesar do déficit gigantesco, que aumentou o número de unidades, aumentou a quantidade de pessoas presas, as pessoas têm se aposentado. Hoje eu teria 30 anos de penitenciária. As pessoas que entraram comigo se aposentaram, né? E não houve contratação de pessoas. E em São Paulo está pensando em privatização, já tem proposta de prisões e com aquela parceria público-privada. Então, assim, pode até ser que em São Paulo, de onde eu falo, nós tenhamos aí a possibilidade de contratação via setor privado de psicólogos e psicólogas. Mas, assim, e se vocês me perguntassem, bom, mas e a questão do servidor público na administração penitenciária em São Paulo, não se avizinha nem a curto nem a médio prazo. Então, assim, a realidade é difícil, ela não é simples, né? Para entrar na unidade prisional, para fazer pesquisa hoje, já é uma dificuldade, não é? Bom, com a pandemia atrapalhou tudo, né? Mas mesmo antes da pandemia, já estava muito difícil de entrar para fazer pesquisa, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, professores, essas questões de política pública, como você respondeu aqui no chat para a Carita, né? São políticas públicas que abrem, mas então a gente precisa pensar muito de uma forma política mesmo, né? Como que você escolhe o seu governante? Né? Se você quer fazer pesquisa em presídio, se você elege um governante que acha que bandido bom é bandido morto, ele não vai ter verba para psicólogo. Não tem verba, acha que psicólogo é frescura. Né? Então, assim, é um pensamento científico, é um pensamento profissional, mas, antes de tudo, é um pensamento político, como o professor Arlindo disse. Leonardo, quer? Quero complementar, concordo com o professor Arlindo. Realmente, não está tendo um grande investimento. Há um grande interesse para que o perfil do Estado de Goiás, um grande interesse para que o psicólogo se executa a área, só que a gente vê que ainda está um pouco lenta essa questão de criar novas vagas, criar novos concursos. Até já para responder aqui no chat, a previsão de contratação de psicólogos científicos tem sim, viu, Isadora? Nós temos a previsão. Previsão essa que está desde 2008, prevendo. Então, assim, quase todo ano chama lá, eu vou lá, chamo, quantos psicólogos precisa? A gente faz uma estimativa, 20, 30, 15, sempre que faz as estimativas, manda, mas fica só na previsão, entra, né, governo, sem governo, e às vezes é difícil de efetuar isso daí,
e a demanda cada vez maior. Mas, igual eu falei, temos um reconhecimento, eu vejo um reconhecimento, ao menos no que eu faço, no que eu trabalho, mas ainda falta a execução disso daí. Mas, acredito, a gente não pode perder esperança, né? Uma hora chega. Perguntaram de concurso. Tem outra pergunta aqui para o professor Arlindo, que eu particularmente também acho uma problemática muito grande, porque eu penso, aí isso é uma fala minha, né? Não é do conselho, não tem base em nada, mas eu, Melissa, penso que foi um tiro no pé quando psicólogos começaram a questionar o exame criminológico. Não se faz de maneira adequada, não é assim, acabou. Então tá, já que não tem equipe, psicólogo quer fazer, desde 2003 não é obrigatório. Então, eu queria ouvir do senhor o que o senhor acha sobre o exame criminológico, essa postura do psicólogo achar que não tinha um ambiente adequado, então não vou fazer. Não, então, Melissa, acho que as questões não são bem assim, né? Havia uma polêmica em relação ao exame criminológico. Na verdade, havia uma polêmica em relação às tarefas que o psicólogo ou psicóloga deveriam fazer no interior da prisão. E aí havia uma linha, né, que é uma linha que eu também defendia, que achava e acha que o psicólogo é profissional de saúde, onde ele estiver. E que também na unidade prisional a questão de saúde, né, deveria ser a orientadora do seu trabalho, né? Veja, mais do que o exame criminológico. Claro que a gente pode falar de perícia, claro que a gente pode falar de avaliação, não tem problema, está lá na Lei 4.119, né, que é uma questão particular a essa profissão, a questão da avaliação, né? Mas, olhando para os problemas, né, muitos deles apresentados aqui por mim, né, também trazidos aqui pelo Leonardo, né, e mais da área dele, né, mais do campo de atuação dele, mas dentro da prisão, né, dos problemas que a gente percebia, né, das ambivalências que a gente vivia, se entendia. Bom, e não era só os psicólogos, né, porque no judiciário, a Defensoria Pública, que foi instalada aí por volta dos anos 2000 e alguma coisa, também entrou para questionar a questão do exame criminológico, no sentido de que a prática do exame servia para cronificar, para reestigmatizar, para, não é, reiterar o aprisionamento em muitas pessoas. Então, existia essa corrente, né? Agora, sim, vamos pensar aqui. A gente vivia, naqueles anos 2000 e alguma coisa, uma perspectiva que aconteceu, uma perspectiva de um governo mais democrático, né? Vivíamos sob a perspectiva de uma mudança, né, nos rumos da política, tanto em nível nacional quanto... Bom, no estado de São Paulo nunca aconteceu isso. Sempre tivemos governos aqui muito do PSDB, do PMDB, muito de centro, mas enfim... entendíamos, né, que poderíamos, a partir desses pressupostos, né, éticos, científicos, alterar em algum sentido o estado de coisas das unidades prisionais, né, alterando inclusive a atuação desse profissional no interior da prisão. Acontece que nós regredimos, né, e a regressão não é só dentro do estabelecimento prisional, a regressão é em todos os campos. Nós regredimos na formação, regredimos na prisão, regredimos na saúde, regredimos, basicamente em todos os campos das políticas públicas houve regressão, né? Então, assim, qual é o modelo que está vencendo? É o modelo da privatização, é o modelo da precarização, é o modelo do empobrecimento da política pública. Bom, a gente está vivendo isso, infelizmente. Isso não foi devido à nossa luta pelo fim do exame criminológico, mas tem a ver com o movimento maior da política brasileira, né? Nesse xadrez da política brasileira. Só para clarear para alguns alunos, então, o senhor acredita, então, que o exame, ao invés de auxiliar, ele fazia atrapalhar, estigmatizava, mesmo sendo feito em equipe? Isso. Bom, havia muita dúvida em relação a... dúvidas e críticas em relação ao que estava na lei e o que era feito na prisão,
não é? Uhum. Entendia-se, por exemplo, que se a gente quisesse cumprir a lei, não era possível com o número de profissionais que a gente tinha. Por outro lado, há normativas do Conselho que dizem que se você atende, por exemplo, em psicoterapia, imaginando que alguém... Houve casos, né, que pessoas foram lá procurar orientação psicológica comigo. Segundo as normativas do Sistema Conselhos de Psicologia, nesse caso, você não pode atendê-lo em avaliação para fins de exame. Então, você tem questões, né, tanto questões da lei, né, do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, quando das normativas, para nós, né, para a nossa ciência, que faziam com que, assim, era praticamente impossível, com o número de profissionais que tinha, né, seguir criteriosamente a Lei de Execução Penal, que é uma lei que, embora tenha sido promulgada em 84, é extremamente, uma lei considerada progressista. Moderna, apesar do momento em que ela foi instaurada. Mas, assim, ela nunca conseguiu ser atendida, porque as políticas... Estou falando do estado de São Paulo, mas visitei outros estados, mas a política do estado de São Paulo sempre não, na maior parte do tempo, foi bastante limitante, né? Do ponto de vista da possibilidade de fazer alguma coisa próxima àquilo que estava descrito na lei. Né? Só para terminar, viu, Melissa? Quando eu estive aqui no Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, estivemos na secretaria promovendo uma negociação com o secretário, nós mandamos a ele um plano de carreira que previa, inclusive, o aparecimento de uma função que não existe praticamente no Brasil, que era a profissão de criminólogo. Né? E criminólogo, então a gente ia lá, um pensador, né? Uma pessoa que pensaria a política a partir dos indicadores, não é? Que auxiliaria a secretaria e o Poder Judiciário no ponto de vista da implementação das políticas. Bom, mas simplesmente ele ouviu e isso nunca foi atendido. Então, as questões são mais profundas do que o fato de que nós tínhamos essa questão, né, apontada para uma ineficácia do exame criminológico. Né? Tá. Só antes de abrir para o Leonardo, a Eleni está falando aqui que o psicólogo, né, judiciário estava fazendo o que o psicólogo executivo deveria fazer. Então, foi nesse sentido que o psicólogo... Não é que o psicólogo não quis fazer, era uma questão de competência de poder, em que, às vezes, algumas pessoas querem escolher até o instrumento, né? E a técnica que a gente vai utilizar não vai querer orientar o que a gente vai fazer. Então, ela pontua também que a LEP, a Lei de Execução Penal, foi exatamente não extinguida, mas essa equipe multiprofissional, né? Que era psicólogo, assistente social, psiquiatra, o psicopedagogo, mas estava sendo uma avaliação só psicológica pelo psicólogo. Então, era esse questionamento. Então, os alunos que me perguntaram aqui, fica o comentário da Eleni e do professor Arlindo. Leonardo Shows também, que já ficou na execução penal, quer falar alguma coisa? Pode falar, Leonardo. Assim, uma visão que eu tenho, que às vezes é uma crítica que eu faço, acho que muitas das vezes nós temos muitas oportunidades de poder executar o trabalho. O que me preocupa, como a Melissa falou, ela falou na questão do não fazer, mas o que me preocupa é a desistência muito rápida em poder insistir para que o procedimento seja feito. Isso me preocupa. Porque o que eu penso? Eu acredito que tenha uma necessidade de avaliar as pessoas que estão ali, né? E que deveria haver uma discussão de como fazer e não, de uma certa forma, acabar de uma vez. Então, talvez a questão eu concordo com o que o professor Arlindo colocou, né, da ineficiência no sentido de poucos profissionais, um ambiente que não é propício, mas procura-se sempre, uma visão que eu tenho, procura-se sempre extinguir, ao invés de lutar para que a coisa funcione de uma maneira adequada, humana. Isso me preocupa porque, assim, o procedimento em si, ele poderia até contribuir para que melhorasse, na minha visão. Se eu consigo ver o que está acontecendo com aquele sujeito ali dentro,
em levantar as questões do que é dele, do que é o social, que é da instituição, e se nesses procedimentos eu tenho condições, de acordo com a adequação que é dada para eu trabalhar e apontar, né, as questões do sujeito, do estabelecimento penal, eu acredito que seria, né, um avanço. Na minha visão, seria um avanço. Mas, às vezes, o fechar os olhos ou acabar é um recurso mais rápido, que atende até uma parcela que querem que realmente façam isso. E aquele que realmente precisaria disso, até para poder reabilitar de uma maneira efetiva, na minha visão, perde até a chance de fazer isso. O que me preocupa, né, seria outras pessoas acabar por... eu vou usar a expressão, mas não é isso, entre aspas, avaliar, falar, incidir, de que aquele sujeito está desse jeito por causa disso, sem nenhuma questão técnica científica, ocultando muitas das vezes as mazelas existentes aí. Né? Lógico que eu estou falando um pouco utopia, eu sei disso, que é utopia, né? É um pouco utopia para o momento, mas não custa nada a gente repensar sobre isso, né? Na minha visão. Joso, quer falar? Oi, boa tarde, pessoal. Prazer ouvir vocês, professor Arlindo, professor Leonardo parceirão aí de anos. E eu sou tipo o Leonardo, a gente entrou para o mundo do crime e gostamos, né, Leonardo, do mundo do crime. E ficamos, a gente tem uma paixão pelo mundo do crime e continuamos nesse lugar. Mas pegando um gancho do exame criminológico, foi uma parte que eu discuti muito na época, quando eu estava no conselho, fui até alguns eventos do Federal. O exame criminológico sempre foi um grande debate. E eu tenho percebido, trabalhando no sistema prisional durante 6 anos, o grande problema para mim, no meu ponto de vista, não é a avaliação que nós fazemos lá dentro, mas é como essa avaliação é usada depois. Porque é uma avaliação que vai falar sobre a saúde mental da pessoa. Vai falar da estrutura, né? Porque a gente vai aplicar teste, vai fazer uma avaliação, vai entender como está a estrutura mental dessa pessoa. E aí esse laudo é feito e é entregue para juízes. A maneira como ela é utilizada, aí eu acho que é uma problemática que tem que ser discutida. Eu discuti aqui agora de manhã com a juíza, a doutora Clara, estava conversando sobre isso, sobre os documentos periciais que chegam na mão dos juízes. Se esses documentos, primeiro, esse documento está sendo entendível, os juízes estão entendendo o que nós estamos escrevendo? Porque aí vamos fazer uma meia-culpa, né? Pegando laudos dos nossos colegas e laudos existentes por aí afora, a gente fica assustado com algumas produções. A gente fica aterrorizado com algumas coisas escritas ali. E se o exame criminológico ele foi utilizado muitas vezes para estigmatizar, até que ponto nós, psicólogos, não temos responsabilidade nisso também? Na forma da nossa escrita, nas confirmações, nos diagnósticos que nós fazemos dentro desses laudos, que talvez nem deveria ser feito diagnósticos. E aí laudos que trazem CID, que trazem DSM nessa área criminal, realmente é uma questão a se pensar. E eu penso que eu sou daquele que entendo, o problema não é ter uma avaliação psicológica dentro do presídio. Isso não é problema. Mas o problema está depois como de que linguagem nós estamos usando, de que maneira estamos nos expressando, se os operadores do direito estão entendendo aquilo que nós estamos falando. Então, acho que tem 2 problemas aí. O nosso fazer e como é utilizado aquilo que nós fazemos. O psicólogo, ele foi colocado, né, a LEP colocou o psicólogo lá dentro, de uma maneira que eles entendiam. E quem é que pensou na LEP? Operadores do direito, galera lá para frente, eu acho, não sei da construção da LEP, mas eu não acredito, não sei se teve psicólogo pensando sobre a LEP e para falar o que a psicologia faz dentro da execução penal. Então, eles colocaram aquilo que eles entendiam que era o certo, aquilo que eles entendiam que devia ser feito. E aí a psicologia depois não foi correr atrás para falar, opa, deixa a gente falar como é que a gente pode trabalhar dentro desse sistema, porque talvez vocês estão tendo uma visão errada daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos fazer. E a psicologia se silenciou diante disso. E até hoje vem se silenciando. Porque realmente é difícil conversar com o judiciário. Aí eu vou jogar a culpa lá um pouco no judiciário. É difícil, uma vez que uma lei foi feita, é muito difícil mudar alguma coisa. E antes de fazer a lei, as consultas públicas, a forma de construir uma lei, se estou falando de psicólogo,
eu fui conversar com o Conselho Federal de Psicologia, eu fui perguntar lá para eles como é que eles pensam, e aí é muito difícil de existir esse tipo de coisa. Saiu agora em junho a lei que fala sobre violência psicológica contra as mulheres. E a psicologia, a gente tem algumas coisas para discutir a respeito disso, que a gente está um pouco incomodado com aquilo. A lei é boa? A lei é boa. A gente precisa de uma lei que realmente fale sobre violência psicológica. Mas a forma de como vai ser entendida e avaliada essa violência psicológica não está muito bem descrito, não está muito bem entendido. E claro que vai cair no nosso colo. Está falando de violência psicológica. Vai cair no colo de quem? No nosso colo. E a gente está preparado para falar de violência psicológica, para diagnosticar a violência psicológica de mulheres e de tantas outras coisas que têm acontecido? Uma mulher está com depressão hoje. A violência psicológica pode ter começado há 10 anos atrás. E como é que vai ser feito isso? E até, Leonardo, eu falei, estava discutindo isso com algumas juízas, tal, pessoal, procuradoras. E eu falei, então nós temos que desenvolver uma coisa chamada... Nós não temos o IML, nós temos que ter o IML também para questões psíquicas. Porque hoje nós mandamos para o IML... Que verifica questões físicas, questões psíquicas. E a gente está esperando que o IML diga alguma coisa. O IML vai falar o quê? Não achou nada, não constatou nada. Por quê? Porque ele olhou lá, não viu nada no material, não tem nada lá. Porque a questão psíquica é muito mais profunda do que isso. Então, não temos ainda, entre aspas, um IML para questões, para violência psíquica. Então, eu acho que tem que ser desenvolvido isso, já que a gente está falando de uma lei para esse tipo de coisa. E aí entra o problema. Quais profissionais estão preparados para falar sobre isso? Estão capacitados para diagnosticar ou entender ou fazer uma avaliação psicológica sobre isso? Bom, mas é só uma inquietação da minha parte. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, já aproveitando, porque ouvindo vocês falarem das dificuldades, eu compartilho com todas elas de vocês. Aqui em Goiás, por exemplo, professor Arlindo, nunca tivemos um concurso público para psicólogo dentro do sistema prisional. Nunca tivemos. E aí, conversando com o pessoal lá do governo, prefeitura, existe uma ideia de que em Goiás não se abrirá concurso público para saúde dentro do sistema prisional. Tudo que temos de saúde dentro do sistema prisional ou é temporário, ou é comissionado, ou é emprestado da Secretaria de Saúde, e concurso público não há. Então, eu trabalhei 6 anos no sistema prisional, uma época eu fui comissionado, outra época eu fui temporário da Secretaria de Saúde, e depois saí de lá. Hoje não temos mais ninguém. Teve um concurso, teve uma seleção temporária novamente, e o ano passado, mas até hoje, até onde eu sei, não chamaram a galera para ocupar esse espaço. Então, a gente tem uma problemática muito grande. E aí, a minha pergunta para vocês dois, diante dessas dificuldades que nós temos de concursos públicos, da justiça entender o nosso trabalho, o que vocês acham que nós, da psicologia, precisamos fazer para que essas pessoas entendam o que a gente está falando? Eles sabem que precisam de psicólogos, mas talvez não entenderam ainda isso. E o que vocês acham que podemos fazer para contribuir nessa discussão ao ponto de que sejamos entendidos e consigamos construir realmente políticas públicas que cheguem lá e a psicologia ocupe esses espaços? Deixa eu me arriscar a tentar responder o que o senhor falou. O senhor trouxe uma coisa aqui interessante, o artigo 147B, essa lei que veio agora em julho desse ano, para falar do dano emocional nas mulheres vítimas de violência. E show, eu até recebi uma ligação de uma delegada que trabalha na Delegacia da Mulher aqui de Goiânia, 3 semanas atrás, e me preocupou, porque ela estava perguntando qual que era o protocolo que ela tinha para poder enviar essas vítimas para lá. Eu pensei, nossa, o que nós vamos fazer aqui agora? Porque, assim, se todo caso chegar lá, ela demandar para um exame de dano emocional, nós não temos recursos para atender pela demanda e pela quantidade. Até comecei com um psiquiatra que trabalha lá no IML para falar sobre isso, e ele me falou uma coisa assim, que eu fiquei preocupado. Ele falou, Leonardo, como criar um nexo de causalidade? Como criar um nexo de que aquela ação gerou esse dano, que é o que eles querem? E foi o que ela me expressou no dia. Ela me expressou isso. Eu queria ver o nexo de causalidade, de que determinada situação gerou determinado dano. Eu falei, olha, eu vou ter que discutir com o pessoal aqui para ver. Muito complicado fazer isso, da forma como porque naquela visão pragmática, né, quadradinha, e etc. E respondendo aqui, tentando responder o que o Souza perguntou, Souza, eu não vejo outro caminho senão o psicólogo entrar dentro das discussões políticas. Eu não vejo outro caminho, não for por isso, eu não vejo.
né, a questão da gente ter uma participação política maior, uma possibilidade maior para falar de necessidades. Antes da pandemia, eu tive um contato com 2 deputados aqui do estado de Goiás, uma assessora desse deputado assistiu uma palestra minha e ele entrou em contato, falou que queria uma reunião comigo, e ele foi até na instituição que eu trabalho e ele queria falar comigo. Eu falei, para uma questão de hierarquia, eu tenho que conversar junto com o meu chefe também, eu não posso começar a fazer sozinho, porque o meu chefe está presente. E ele perguntou como é que era o trabalho, eu falei para ele como é que era, falei das dificuldades que estava tendo, e eu falei, não, então vou tentar criar aí vou buscar criar um projeto de lei para colocar para a nossa área, nós precisamos. Né? Fiz outros contatos com ele, mas aí veio a pandemia, a coisa meio ficou meio parada por causa disso. Agora nós estamos retomando, que até procurar ele novamente, que ele deixou até o contato dele pessoal. Então dá para ele, olha, deputado, ele disse, ele me procurou, você falou que precisava, nós estamos precisando. Então, assim, aquela conversa, eu acredito que ela não acabou naquele dia. Eu vejo isso, eu não vejo um outro caminho se não for assim. Né? Eu acho que a gente tem que procurar justamente essa via para poder falar o que nós fazemos, o que nós podemos fazer de contribuição para isso. Eu gostaria de reiterar suas palavras, Leonardo. Bom, e antes disso, agradecer ao Chouso pela presença, por estar aqui, por contribuir. É um prazer também te ouvir, te ver, né? Mesmo que num quadradinho, viu, Chouso? E, assim, reiterar o que o Leonardo disse, e não há outra saída senão continuar na mobilização da categoria. Eu acho que, assim, as instâncias da profissão, né? Sistema conselhos, os sindicatos, a Federação dos Psicólogos, e os psicólogos e psicólogas organizados, né, em coletivos das respectivas associações. Não há outra alternativa. Né? Eu estive militando muitos anos em sindicato. Há 30 anos atrás eu dizia isso, olha, sem mobilização, acreditar que o gestor é bonzinho, acreditar que o gestor vai ouvir os nossos desejos, vai atender aos nossos anseios, né? Isso é ilusão. Né? Então, acho que devemos continuar mobilizados, continuar discutindo, continuar... Bom, já alteramos coisas, né? Eu disse aqui que quando eu me graduei, durante o curso de psicologia, eu não tinha psicologia jurídica. Hoje temos, né? Nem que seja lá um semestre, um curso. Claro que eu gostaria que fosse mais tempo, mas que seja um semestre, o professor ou professora consiga transmitir aos alunos, né, questões importantes desta área, importante também da psicologia, vai, de alguma forma, alimentando exatamente este anseio, estas expectativas. Então, concordo, Leonardo, não vejo saída que não seja uma saída política, não é? No sentido da mobilização, da luta, da resistência. Bom, muito mais neste momento, né, que a gente vive um pandemônio de desmonte. Então, acho que, reiterando aí as suas palavras. A gente poderia ficar mais, mas não poderia, porque a gente tem tempo. Eu agradeço Leonardo, Arlindo, Chouso, grata ao Conselho pela oportunidade de fazer parte da Comissão de Psicologia Jurídica. Aos alunos que estão aqui, existem várias comissões, independente da área que você quer atuar. O Conselho existe para orientar, para acolher, para informar. Então, eu coloquei no chat algumas resoluções importantes para a nossa atuação. Então, tem uma máxima no direito que a gente fala, né? Ninguém pode alegar desconhecimento das leis, das regras. Então, há leis, há regras. Vá atrás, procure. As comissões estão aí para poder aproximar o conselho dos profissionais, dos estudantes também, você que ainda não formou, né? Tem a comissão discente. É você ainda que é presidente, Cris? É a Cris. Então, aproxime-se do seu conselho, faça parte. E a sexta e o sábado foram muito produtivos. Obrigada a todos. Passar a palavra para a nossa presidente, para ela encerrar. Isso, estendo já, né, a fala da Melissa sobre o convite de participação na Comissão de Discentes em Psicologia, que eu estou presidindo, peguei o bastão do Chouso também, e é uma comissão que me alegra muito por conta justamente dessa proximidade com os discentes e do quanto a gente tem essa capacidade de trocas desde a graduação, para que a gente continue conduzindo, né,
o nosso saber, a nossa ciência de forma ética e que a gente tenha contato com cada vez mais profissionais, assim como a gente está tendo essa oportunidade aqui agora. Eu inicio aqui pelos agradecimentos coletivamente ao 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, do qual faço parte, e individualmente a Karen, que esteve presente em cada detalhe desse seminário, e aos queridos Chouso, Melissa e Flávia, que auxiliaram diretamente na condução do evento como mediadores das mesas. Não posso deixar de agradecer ao Túlio, nosso assessor de comunicação, que foi preciso, atento e parceiro. Me sinto gratificada diante da responsabilidade que me foi repassada recentemente de assumir a Comissão Especial de Psicologia Jurídica, conduzindo o bastão, que inicialmente veio das mãos do Chouso, que passou pelas mãos da Karen, mas que eu diria que foi sustentado em todo esse tempo a muitas mãos e saberes. No primeiro evento, lá em 2015, né, de psicologia jurídica, o primeiro seminário de psicologia jurídica, nós abordamos sobre o olhar da psicologia jurídica, questões afetas à criança e ao adolescente. Lembra, né, Chouso? Falamos sobre a psicologia investigativa e criminal e a psicologia forense. A partir de então, diversos temas de relevância do ponto de vista da atuação profissional no contexto jurídico foram levantados. E para esse ano, nesses 2 dias de evento, com participação de mais de 800 pessoas, nós tivemos a responsabilidade de abordar o exercício profissional da psicologia no sistema jurídico, com os saberes trazidos por profissionais da psicologia e do direito de Goiás e de outros estados brasileiros, como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte. Ouvimos nesses 2 dias de fala de grande relevância, nos reafirmando que para nós, aquilo que para nós vai ao encontro dos anseios da nossa comissão. A noção de que a ciência não é lugar de fragmentação, que é preciso haver um diálogo entre os saberes que possa dar conta da objetividade própria do direito e com a subjetividade daqueles a quem se destinam os processos no sistema jurídico, o humano. Nos disse Drummond que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. E nós entendemos que os estudos foram feitos para a vida. Não há nenhum estudo, nenhuma palavra, lei, não há nada que seja mais importante do que a vida em si. E é disso que precisamos nos ocupar. Nos disseram muito sabiamente, nas diferentes mesas, em falas que convergiram, que para dar conta desse humano, que não se resume ao processo, é preciso haver o pensamento contextual, numa corresponsabilidade diante da realidade que emerge de todas as conversações. Ouvimos que o direito não encerra as questões, e sabemos que a psicologia também não. Justamente por estarmos falando desse lugar da ciência que lida com a subjetividade e sabermos que nós não conseguimos alcançar toda a subjetividade dos mundos a partir de um olhar só. Que possamos olhar adiante para as psicologias inúmeras existentes nos contextos da psicologia jurídica, imagine de todas as outras, para a ciência, para a ética que fundamenta o nosso exercício profissional. Obrigada a todas e todos que fizeram acontecer brilhantemente o 7º Seminário de Psicologia Jurídica do CRP 09. Vamos planejar os próximos? Obrigada. Que linda, fiquei arrepiada, emocionada mesmo. Karen está ali quietinha, se mantendo num local muito especial, assistindo o que ela mesma incentivou. Penso que as comissões só andam, né? Porque tem uma liderança, e aquela liderança que você liga e você fala, não concordo com isso, e a liderança te manda uma resposta e que você pensa junto, e eu sou muito grata. Ontem, né, mandei mensagem para os shows, para a Karen, para a Cris, e cada um, assim,
uma acolhida da sua maneira, mas eu me senti muito feliz e grata por ter vocês. E penso que para a psicologia é muito bom. Obrigada, viu? Beijo, alunos. Arlindo, Leonardo em especial, muito obrigada. Obrigado, viu, pela participação, obrigado pela oportunidade. Beijos. Abraços. Muito obrigado a todos. Tenham um Bom final de semana. Para nós. Muito bom. Um abraço. Valeu.